Agora sobre resumo, né? Vamos lá. Meio pelo qual o produtor demonstra a compreensão de um texto. Então, o produtor, no caso, né? Por exemplo, você vai fazer um resumo. Vamos supor que o Elias vai fazer um resumo. Ele lê o texto direitinho e o que ele vai fazer? Ele vai contar a história, né? A história que ele leu pela maneira que ele fala, pela maneira que ele entendeu. Isso que é um resumo. No caso, de forma bem resumida, clara e objetiva. Ok? Então ele demonstra a compreensão de um texto. Se nós temos um resumo, você entendeu muito bem a história para fazer um resumo, obviamente. Resumir significa selecionar as ideias principais de um texto e apresentá-las com as próprias palavras, que eu acabei de falar. Ele é um texto sobre outro texto, de outro autor, e isso deve ficar sempre claro mencionando seu autor. Evita que o leitor tome como sendo suas ideias de que de fato são do autor do texto resumido. Em um resumo, devem aparecer apenas conteúdos presentes nos textos bases. Por exemplo, você não pode fazer um resumo do Scooby-Doo falando sobre, por exemplo, a Corrida Maluca. Não, você não faz isso. O que você faz? Você vai utilizar as informações passadas pelo texto que você leu. Dessa forma, nós construímos um resumo. É crucial separar somente as ideias mais importantes do texto original. Claro, você não vai fazer um resumo de um livro do Machado de Assis, selecionando cada palavra com cada detalhe pequenininho, não, vai ficar enorme. Você vai fazer um resumo. Quando você fala em resumo, você vai resumir e vai pegar os fatos mais importantes, não tirando o contexto da história. Você vai continuar com o mesmo contexto, só que você vai contar a história com as suas palavras, citando os fatos mais importantes. Isso não vai tirar o sentido, ok? Então, selecionar as principais ideias do texto e reescrevê-las com linguagem própria. Sem cópias, você não pode, por exemplo, pegar as partes mais importantes e simplesmente copiar. Isso já é cópia. Você vai escrever da sua forma, né? Não copiar o texto base, obviamente, né? Senão não é resumo. O objetivo do resumo é informar sobre o que é mais importante em um determinado texto, ok? E não devemos emitir opinião ou acrescentar informação. Então você vai fazer o quê? Dizer a mesma coisa com outras palavras. Você não vai copiar, mas vai contar a história com as mesmas palavras, ok? Nada impede que no resumo apareçam sinônimos ou expressões equivalentes às do original. Então você pode escrever o resumo com o mesmo significado, só que com palavras diferentes. Por exemplo, vamos pegar o sinônimo de semelhante, né? Você vai falar parecido. Ah, Pedro e Vasconcelos são semelhantes. Pedro e Vasconcelos são parecidos, ok? Então não vai mudar o significado. Você vai contar a história com um sinônimo daquilo. Então não muda, entendeu? E você vai identificar o gênero do texto. O que você tem que identificar no resumo? O gênero do texto, o meio de circulação, o autor, a data de publicação e o tema. A questão que é discutida, a posição tese que o autor rejeita, a posição tese que o autor sustenta, os argumentos que sustentam ambas posições e a conclusão final do autor. Quais são as etapas de um resumo? Você faz a leitura inicial do texto, atentando para o tema e as principais informações, releitura sublinhando as principais informações, palavras-chave ou trecho, fazer escolhas, deixe de lado o acidental, detalhes, explicações, exemplos e dados secundários, e fique com o essencial, que são as ideias principais, as ideias que vão dar sustentação ao texto e que farão o texto fazer sentido. Selecione os trechos sublinhados e esquematize as informações, interligando-as com elementos coesivos, né? E etapa, continuando, empregue linguagem padrão, com vocabulário próprio, sem copiar frases ou expressões, apenas absolutamente necessárias. Por exemplo, você não vai criar um outro nome para os personagens, você tem que falar o mesmo, né?
E a linguagem deve ser objetiva e clara, não deve haver repetição de ideias e de palavras. O que é a sumarização? Que é selecionar as ideias ou fatos essenciais do texto original que constarão no resumo. Técnicas para a produção de resumo: apagamento, generalização, construção. O que é o apagamento? Consiste em apagar, em cortar as partes que são desnecessárias, ok? Sendo a frase ser resumida através do apagamento, poderia ficar assim, ó. O velho jardineiro trabalhava muito bem, ele arrumava muitos jardins diariamente. O jardineiro trabalhava bem. Resumo: não vai mudar o sentido, porque na primeira fase além de possuir um sentido mais completo, né? Por ser mais completa, com mais palavras, com mais verbos, não vai mudar o sentido se você fazer o resumo, ok? E nós temos generalização, consiste em reduzir os elementos da frase através do critério semântico. Significado: Pedro comeu picanha, costela, alcatra e coração do almoço. Pedro comeu picanha, costela, alcatra e coração do almoço. Pedro comeu carne no almoço. Não vai indicar qual é a carne, mas vai dar o mesmo sentido. Picanha, tipo de carne. Costela, tipo de carne. Alcatra, tipo de carne. Coração, tipo de carne. Então, se você falar Pedro comeu carne em geral, não vai mudar, certo? E o que é a construção? Substituir uma sequência de fatos ou preposições por uma única que possa ser presumida a partir delas, também baseando-se no significado. Maria comprou farinha, ovos e leite. Foi para casa, ligou a batedeira, misturou os ingredientes e colocou-os no forno. Maria fez um bolo. Grande resumo. Grande resumo. A técnica de sublinhar, então, é assim. Vocês já entenderam sobre resumo, né? Tudo aqui tá como fazer um resumo, né? Tudo como fazer um resumo. Possivelmente o resumo só vai cair na prova por meio de interpretação e etc. Ok? Agora vamos realmente para a parte de gramática, né? Que é o mais interessante.